Chamo o sociólogo Paulo Machado e a professora associada de Geografia na Universidade do Porto, Teresa Sá Marques. Sem mais delongas, muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o amável convite que o Ministério da Administração Interna me formulou para moderar este painel e apresentar os meus caríssimos e ilustres membros do painel. O seu professor Paulo Machado, sociólogo, com uma ampla experiência nos campos da administração interna e também na docência universitária e em muitos projetos ligados diretamente ao Ministério da Administração Interna, e a senhora professora Teresa Sá Marques, geógrafa, professora associada da Universidade do Porto, diretora do Departamento de Geografia, que me dispenso, e ela seguramente me vai perdoar por isso, de mencionar a extensíssima a produção científica que tem feito neste âmbito e, sobretudo, na gestão do território e do espaço urbano. Não me compete, enquanto moderador deste painel, falo-ei depois em sede das questões aos senhores palestrantes, fazer muitos comentários sobre o painel, sobre o tema do painel, gostava apenas de relevar da importância da segurança urbana e das cidades e de repensar as cidades quando falamos na administração da segurança. As cidades, de facto, são entidades vivas, são entidades orgânicas, quase líquidas, e que, como o corpo humano, estão sujeitas, muitas vezes, a ameaças. São espaços de emoções e de cognições, mas também não podemos esquecer que a segurança, de facto, desempenha um papel, eu diria quase que é o lastro que cimenta e garante esta função, esta homeostasia deste corpo que é vivo e que se altera todos os dias. Sem mais delongas, eu deixaria ao seu professor a sua apresentação, por isso, por favor. Muito boa tarde a todos e a todas. Tenho uma comunicação para vos fazer, mas quero começar por agradecer o convite, dizer que é com muito prazer que estou de novo nestas conferências e agradecer esta oportunidade necessariamente a quem de direito, ao Sr. Ministro da Administração Interna, que me convidou, e ao Sr. Secretário de Estado, que organizou estes trabalhos. O meu ponto de partida para esta breve intervenção foi o meu ponto de chegada há 3 anos. Eu sou repetente, estive cá há 3 anos e, na ocasião, fiz uma intervenção que, no fundo, tocava nos aspectos que aqui estão apresentados e que eu consideraria, e continuo a considerar, que são exigências. Exigências para quê? Exigências para renovarmos a ação pública visando a segurança urbana. Esse é o propósito e é o quadro de referência que me move nesta minha intervenção. E, portanto, nós, e podemos ver se estamos ou não estamos de acordo com estas exigências, mas, de facto, com elas, o que se pretende é uma transformação da ação pública, portanto, das decisões e das intervenções e do calendário das intervenções e também dos recursos que são dedicados a essas intervenções. E essas intervenções têm apenas um propósito, como todos nós sabemos, que é dotar a sociedade de maior segurança. E aqui é irrelevante, na minha perspectiva, até pelas razões que já foram aduzidas da parte da manhã,
se falamos de comunidades urbanas ou de comunidades rurais, porque estas exigências tanto se aplicam àquela que é a ação pública direcionada para o meio urbano, como se aplicam para outras intervenções em espaços que não são urbanos, mas que têm os mesmos propósitos. Não vou, desfibrar cada uma delas. Elas estão aqui identificadas nestas diferentes imagens, mas nós temos aqui um plano de contenção de tempo e, portanto, não me parece que faça muito sentido estarmos... Sentido faria, mas, enfim, talvez não tenhamos a oportunidade para, digamos, desenvolver cada uma delas. Há, no entanto, um aspecto sobre o qual eu não queria deixar passar, e é este, que, no fundo, corresponde à imagem que está agora a ser projetada. Na minha opinião, haverá certamente motivos ponderosos para que algumas ideias tenham sido proteladas, do ponto de vista da sua execução, ou simplesmente abandonadas. E a tomada de consciência da irrelevância ou obsolescência de algumas dessas ideias não deve ser excluída como motivo, pois claro. Mas não me parece o motivo mais forte. Sou tentado a pensar, alinhando com as ideias de Gilbert Clavel, que a explicação está mais na chamada governação reativa aos temas e problemas mediatizados. E a segurança, ou se quisermos a insegurança, é, por demais, um tema altamente mediatizado. Ao invés de uma governação prospectiva ou programática. Esta asserção poderá parecer demasiado simplista e, acima de tudo, muito injusta, nomeadamente para alguns de vós, presentes ou neste momento ausentes, nesta sala, que tiveram, num passado mais ou menos recente, responsabilidades políticas nesta área. Faço uma justiça, todavia, de reconhecer que o papel do sociólogo é o do questionamento, não o do acusador, e menos ainda de julgamento político. Portanto, é a perspectiva do analista e não a perspectiva do comentador. É evidente, como nos diz Garland, a tomada de consciência generalizada do delito e da ameaça que ele representa tornou-se um princípio organizador da vida cotidiana, uma parte integrante da organização social. Hoje de manhã assistimos aqui a algumas considerações justamente neste mesmo sentido. Por conseguinte, todos os acontecimentos mediatizados, todas as ocorrências, sobretudo as mais excepcionais, são suscetíveis da maior atenção política e busca da resposta mais célere, o que prejudica o planeamento de médio e longo prazo. A procura securitária dá origem a respostas cada vez mais imediatistas. É a ditadura da urgência. O autor, de resto, mais adiante, chama-lhe presentismo, ou seja, o emotivo e o movido pelo evento tendem a suplantar qualquer esforço de racionalidade e perspectiva da ação humana ao longo do tempo. Eu aqui apelaria, enfim, à experiência dos muitos colegas que aqui estão, que trabalham diariamente no Ministério da Administração Interna, a pensar se, de facto, e a minha experiência é um bocado essa também, se, de facto, essa realidade em que trabalhais não é exatamente esta que está aqui referida. Ou seja, do trabalharmos para a reação, do trabalharmos para aquilo que está a acontecer, para a urgência, para a primeira página do que vem no jornal, enfim, tentando, de algum modo, conter a situação nos termos em que ela aparece. Mas, enfim, este apontamento, que até seria mais do domínio da ciência política, é, no entanto, um apontamento que, não sendo irrelevante, acaba por ser um pouco marginal relativamente àquilo que é o mote desta intervenção. E o mote desta intervenção é informação, conhecimento e ação pública na busca por comunidades seguras. E trago-vos, penso eu, duas boas notícias sobre esta matéria. A primeira é de que nós estamos no limiar de sermos beneficiados com importantes elementos novos, quer do ponto de vista estatístico, quer programático. Do lado estatístico, dentro de semanas, seguramente até final de novembro, portanto, dentro de um mês e meio, teremos acesso aos dados definitivos do último recenseamento geral
da população e da habitação. Penso que esta novidade é relativa para a esmagadora maioria dos que aqui estão. Mas, com esse recenseamento da população e da habitação, poderemos atualizar o conhecimento sobre a composição do território urbano, tão relevante para se poder conhecer a realidade social e económica, para a qual se definem estratégias de intervenção e planos operacionais de prevenção do crime e da incivilidade. Este novo censo e os seus apuramentos vão trazer novidades quanto à escala geográfica de análise, desta vez bem mais fina. Há possibilidade de novos cruzamentos de variáveis demográficas, económicas, habitacionais e, inevitavelmente, traçar tendências que viabilizarão uma reflexão sobre as dinâmicas sociais e territoriais que influenciam a segurança das populações. Chama a atenção, a este propósito, que não basta termos os dados estatísticos disponíveis. Precisamos de uma operatória para que eles se tornem, de facto, úteis. Ou seja, há um questionamento que pode ir sendo preparado, linhas de problemática que se podem ensaiar para evitar que nos afoguemos em informação, sem dela beneficiarmos para aumentar o nosso conhecimento. Todos nós partilhamos, creio eu, a percepção sobre como mudou o território urbano nos últimos 10 anos, isto é, desde o último censo. Mas trata-se de uma impressão sensorial, de palpites, de observação não sistemática, que carece de fundamentação empírica e esta reserva-nos sempre surpresas. Pergunto, a evolução do fenómeno do envelhecimento demográfico, o reforço do povoamento litoral e a concomitante concentração urbana, o aumento de população residente de origem estrangeira, a par da severa sangria migratória, muito seletiva em termos etários e de grupos socioeconómicos, o alastramento de áreas urbanas, essencialmente monofuncionais, entenda-se, a suburbanização das metrópoles, o crescimento do número de vazios urbanos, em parte decorrentes de uma forte desindustrialização, a exponenciação da população flutuante, sobretudo nas cidades, e dentro destas, nos chamados cascos históricos, são, entre outros tantos factos ocorridos, que, aliás, vêm já de muito para trás, irrelevantes para o exercício da segurança pública? Não creio. Não é razoável pensar-se que estas transformações não impactem nas lógicas e processos de proteção das populações e dos seus bens. Para algumas dessas mudanças, têm sido desenvolvidos programas especiais de policiamento de proximidade ou congêneres, mas a questão é de saber se devemos continuar a fazê-lo deste modo, correndo, por assim, atrás dos problemas, ao invés de os podermos antecipar. Referi-me a mudanças essencialmente morfológicas e funcionais que ocorreram na sociedade portuguesa. Mas e o que dizer das mudanças que ocorreram nas maneiras de pensar e nos modos de agir, isto é, da mudança cultural, que tiveram lugar na última década, bem assim como das mudanças institucionais, quer nas políticas, na superestrutura, quer, sobretudo, nas organizações, com particular relevo nas forças de segurança, mas também nos municípios, enquanto atores cada vez mais privilegiados e chamados a produzir não especificamente a segurança pública, mas, acima de tudo, a segurança humana. Por conseguinte, estou a falar de mudança social, entendida como, e passo a citar, sendo toda a transformação observável no tempo, que afeta, de uma maneira que não seja provisória ou efêmera, a estrutura ou funcionamento da organização social de uma dada coletividade e modifica o curso da sua história. Portanto, o meu ponto, neste momento, consiste em enfatizar a importância de nós caracterizarmos a mudança social, porque sem essa caracterização, o que procuremos fazer no âmbito da segurança, fica, de algum modo, condicionado, porque justamente é a mudança que vai influenciar essas soluções e não exatamente o contrário. Sobre o que não tenho grandes dúvidas é que envolvemos recursos e estratégias operativas, seja de prevenção primária, secundária ou mesmo terciária, em realidades, grupos sociais e indivíduos que mudaram. E não sabemos se esse envolvimento estará adequado à mudança que ocorreu. É o aspecto importante. Ainda do lado estatístico,
e esta é a segunda novidade, não faltará muito e será, com toda a certeza, até meados de 2023, portanto, dentro de poucos meses, que iremos beneficiar dos resultados do inquérito sobre segurança no espaço público e privado da responsabilidade do INE. Com a realização de entrevistas que já ocorreram entre maio e agosto deste ano, a nível nacional, e que teve como principal objetivo obter dados sobre a prevalência e a caracterização de situações de insegurança que possam ter acontecido ao longo da vida à população residente em Portugal. Portanto, esta iniciativa do INE responde, de algum modo, às preocupações e até, digamos, ao incitamento que foi de manhã feito por alguns dos intervenientes. Este Instituto da Estatística define esta operação estatística como sendo as primeiras estatísticas oficiais sobre a prevalência da violência de género e da violência doméstica na população residente. Trata-se de um inquérito harmonizado, implementado à escala da União Europeia. Os resultados permitirão fazer comparações entre os vários Estados-membros sobre a extensão e natureza de fenómenos como, chamo a vossa atenção para isto, situações de insegurança vividas no espaço doméstico, ou seja, com as pessoas que são próximas. No espaço público, experiências de assédio no trabalho, assédio persistente e situações de insegurança vividas com outras pessoas fora do espaço doméstico, bem como experiências de vitimização em geral, a saber, assaltos, roubos, furtos, agressões, entre outros. Ou seja, maioritariamente ocorridas no espaço público exterior, que é a rua em sentido lato. Ainda não sabemos qual será a desagregação geográfica máxima que vai estar disponível, porque esta irá depender dos níveis de precisão. Mas sabemos que o INE assegurará a disponibilização de um fecheiro de microdados à escala do indivíduo, disponibilização naturalmente anonimizada e sob condições específicas. Sublinho a importância que, a meu ver, este inquérito terá, desde logo, para um cruzamento com os dados, por exemplo, dos relatórios de monitorização da violência doméstica produzidos pelo MAI. São perspectivas diferentes, mas que se complementam inevitavelmente. Estou ciente que têm sido feitos estudos mais localizados que nos permitem ir tomando o pulso à situação. Por exemplo, para Lisboa foi muito recentemente divulgado um estudo sobre o sentimento de insegurança e vitimação, decorrente de um acordo entre a Câmara Municipal e a Universidade. Este estudo põe em evidência uma vitimação seletiva, sobretudo função da idade, um sentimento de insegurança bastante desigual, com 3 grandes perfis de populações, alimentado por uma miríade de motivos, só alguns da esfera de intervenção da segurança pública, e uma aparente, mas se assim for, preocupante ausência de impacto dos contratos locais de segurança na promoção do sentimento de segurança dos bairros onde esses contratos atuam. Em 2020, a Polícia Municipal de Lisboa também havia realizado um interessante estudo sobre a avaliação do seu desempenho. E menciona ainda o Inquérito Nacional de Avaliação da Satisfação sobre a Polícia de Segurança Pública, realizado em 2021, suportado numa amostra probabilística aleatória, estratificada por comandos, composta por 2.561 indivíduos. Aspectos como a capacidade para liderar com problemas de segurança, presença, ou se quiserem, visibilidade na via pública, experiência de contacto com a PSP, por parte dos respondentes, naturalmente, uso adequado da força, capacidade de resposta em situações urgentes, segurança percepcionada em casa de dia e de noite, segurança na utilização dos transportes públicos, segurança no uso de viatura própria, avaliação dos programas de proximidade, foram os itens considerados neste inquérito. Inquérito esse que, como poderão imaginar, está disponível. Os resultados estão disponíveis. Os dados obtidos são inequivocamente conclusivos sobre a relação estreita entre a avaliação da prestação da PSP e as características das cidades, a sua dimensão,
o perfil socioeconómico prevalecente, a sua localização, e dos indivíduos respondentes, a idade, o grau de instrução, o sexo, e muito particularmente, para o que releva para esta conferência, entre, como de resto a senhora professora Constança Urbano de Sousa sublinhou, dizia eu, a relação entre a avaliação da qualidade de vida da cidade, que também foi perguntada, onde se vive, e a avaliação do desempenho da Polícia de Segurança Pública. Portanto, estas duas avaliações não são dissociáveis. E a segunda é fortemente prejudicada pela avaliação da primeira. Os dados são globalmente muito positivos para esta instituição, PSP, mas não há unanimidade e são as franjas de dissensão que interessa compreender. Bom, e poderia prosseguir dando exemplos de outros trabalhos, das dezenas de dissertações, de algumas teses de doutoramento, que todos os anos são publicadas sobre este tema e que nós temos que conhecer e que alguém tem que ler, na perspectiva de que aí está muito conhecimento que pode ser útil na promoção, na produção de estratégias de segurança urbana e outras. E é, de facto, um pouco estranho, digamos assim, que o conhecimento que vem da academia, e há pouco falou-se sobre isso, depois não impregne nestes exercícios estratégicos que se pretendem levar e bem por diante. E eu terminaria com uma pequena referência à seguinte ideia que também já foi aqui abordada de manhã, mas para a qual eu acho que nós temos que encontrar uma resposta e essa resposta não pode esperar. E tem a ver com o seguinte: qualquer estratégia de segurança, nomeadamente de segurança urbana, na minha perspectiva, deve ter a ambição de contribuir para erradicar o paradoxo que já aqui foi falado hoje de manhã. Ou seja, num país com níveis de criminalidade em baixa e de vitimação não elevada, pelo menos na comparação direta com outras realidades, o sentimento de insegurança em Portugal permanece alto. Este paradoxo, que está identificado há muito, nomeadamente num estudo de 2007, que demonstrou isto em termos absolutos, digamos assim. Por isso, intervir sobre as causas da insegurança, e vou terminar, da insegurança percepcionada, é fazê-lo nas comunidades, nomeadamente nas suas infraestruturas e equipamentos sociais, nas famílias, nas escolas, nos interfaces casa-emprego, nos locais de maior criminalidade ou com o potencial de gerar comportamentos desordeiros, intervir através de uma pedagogia de segurança, a que se referia também hoje de manhã um dos nossos intervenientes, respaldada por uma capacidade de resposta adequada e proporcionada. E termino dizendo que é evidente que para tudo isto, ou depois de tudo isto e de todo este esforço, se torna também muito urgente a criação de um modelo de avaliação da prevenção social e situacional que se dirige à promoção da segurança urbana no nosso país. Agradeço a vossa atenção. Boa tarde. Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua apresentação. Passaria de imediato para a preleção da Sra. Professora Teresa Marques. Muito boa tarde. Naturalmente, vou começar por agradecer este convite e tenho muita honra de estar neste painel que passou da manhã para a tarde, mas não deixamos de conviver e também discutir algumas das nossas questões que são comuns. Também volto, estive cá em 2019, volto agora em 2022. Em 2019 vim apresentar o Programa Nacional de Ordenamento do Território e o início de um projeto na área da segurança e agora venho prestar contas. Pronto. Portanto, acabou o projeto, ainda estamos a ultimar algumas coisas, vamos entrar numa nova fase. Tivemos aqui a colaboração de algumas entidades, como já vou mais tarde referir, e, portanto, não foi um projeto feito sozinhos, foi um projeto feito com os serviços de segurança e, portanto, vamos ver imagens, sobretudo. A parte conceptual está a ser
foi profunda e longa, podemos dizer, durante a manhã, e, portanto, há que ver resultados, há que tirar conclusões e não temos tempo a perder. Com isto quero dizer que é verdade, que é uma grande verdade, Portugal é um país com muita segurança, mas também ouvimos dizer de manhã que alguns países com segurança em 5 anos perderam-a. E, portanto, nós estamos num momento de grandes mudanças demográficas, mas não só, pandémicas e económicas, e, portanto, aquilo que temos de melhor para oferecer para o mundo, somos um país atrativo, em primeiro lugar, porque somos um país seguro, aquilo que temos de melhor podemos perdê-lo em pouco tempo. E, portanto, precisamos dos serviços de segurança nacionais para nos ajudar nesta manutenção deste primeiro lugar que nós temos a nível mundial. Pedia para passarem Ai, sou eu que tenho de passar, desculpem lá. Isto é só para enquadrar. Isto é uma equipe da Universidade do Porto. Nós temos colaborações externas. Nós tínhamos 2 grandes objetivos, eu vou só falar de um. Um objetivo tinha a ver com as questões da segurança, que vou apresentar aqui. O outro objetivo tinha a ver com as questões da integração artística e cultural. Portanto, juntamos aí um projeto que quem nos avaliou para financiar o projeto dizia que valia a pena arriscar, porque juntávamos 2 temáticas bastante exigentes. E tinham razão. Eu vou ficar aqui só pela primeira, deixo a parte artística e cultural, a perspectiva de integração pela cultura para outro colóquio, para outro âmbito, e vou-me cingir ao primeiro objetivo que está aqui presente e que foi desenvolvido por parte desta equipe. Ora, desculpem lá, mas tem de ser devagar. Eu fiquei... Agora, parou. Eu vou falando, mas se alguém puder me ajudar no... O PowerPoint encravou, portanto, temos aqui um problema de segurança. Ora... Ok. Vai ser difícil. Há aqui uma questão que temos de ter clara. Hoje também foi falado de manhã, este tema é um tema integrado, é um tema que está muito na verba, nas publicações em termos internacionais, não só pelas questões da sustentabilidade, as questões da inovação, mas também pela necessidade de sermos uma sociedade mais inclusiva, e está claramente aqui no centro de todas estas questões, as questões da qualidade de vida. Portanto, aquilo que nos preocupa mais a todos, que é, hoje de manhã falou-se no ser e ter, eu diria, estar seguro. Portanto, todos nós queremos estar seguros, independentemente da nossa posição. E não haja dúvida, em termos internacionais, a produção científica sobre estas temáticas trazem sempre as questões da segurança um foco principal. E, portanto, é uma temática que interessa a todos e que interessa a várias políticas. Eu vou continuar a ter problemas. Eu, se calhar, pedia Vai ser muito complicado. Pronto. Vamos começar. Hoje de manhã falamos das questões da percepção. Portanto, nós trabalhamos sobretudo dados estatísticos e fizemos inquéritos. Dominantemente, foi um projeto desenvolvido com informação que está disponível e para as questões da percepção da segurança também realizamos inquéritos. Portanto, temos aqui alguns das questões que foram levantadas e foram mencionadas como bastante importantes para nos criarem uma sensação, uma representação de insegurança. Portanto, temos questões associadas com desacatos, confusões e violência, designadamente em espaço urbano, isto foi em espaço urbano, marcas de vandalismo, insuficiências na iluminação pública, insuficiências de policiamento, áreas pouco movimentadas e áreas com sinais de degradação. Portanto, é isto que, em geral, traz mais sensação, mais uma sensação às... Eu, se calhar, estou a fazer mal, tenho de pôr isto para aqui. Exatamente. Pronto, já encontrei o... Ora, há aqui 4 questões que nos preocupam. Hoje de manhã também se falou disso. Há aqui uma questão de legalidade, há aqui uma questão de vítima, há uma questão do ofensor. Eu vou tratar simplesmente do espaço. É esta questão que nos preocupa, de que forma os espaços podem proporcionar mais ou menos segurança.
E, portanto, relativamente às questões mais teóricas, eu também vou passar à frente. Nós, sobretudo, somos enquadrados na área da geografia pelos os dois enquadramentos teóricos que estão presentes naquele painel do lado esquerdo, que é as questões da convergência entre a geografia e as componentes, as características espaciais, e, portanto, e a outra questão que é, de certa maneira, o crime tem tendência a concentrar-se em determinados espaços em função da sua própria natureza. E, portanto, há aqui alguma investigação que pode ser feita nesse sentido, com esse enquadramento. Depois há outras questões, portanto, temos aqui a geografia, o contexto espacial e estamos preocupados, sobretudo, na gestão urbanística e no planeamento das próprias cidades, neste caso porque o tema é cidades, porque se não for temas cidades, será dos contextos rurais, de forma a criarmos espaços mais seguros, territórios mais seguros. Portanto, interessa-nos mapear, analisar padrões e tomar decisões para... Portanto, estamos na perspectiva de criar, sobretudo, conhecimento a partir da informação, que pode ser produzida por nós ou pode ser desenvolvida a partir de informação estatística, de modo a ajudar as entidades públicas a tomar decisões mais informadas. Estamos numa época que a decisão política tem de ter mais informação e mais conhecimento porque os desafios são mais exigentes. É verdade, já foi dito de manhã que nós somos um país seguro, mas também é verdade que estamos em 6º lugar, mas também é verdade que em 2020 estávamos em 3º. Portanto, atenção, não devemos deixar de estar atentos ao que esta globalização e esta abertura ao mundo e estas tendências pesadas que estão-se a cruzar nos podem trazer e surpreender. Ora, em termos de policiamento, nós somos dos países que temos níveis mais elevados. Portanto, temos segurança, também depende dos níveis de serviços que temos e nós, não haja dúvida, a nível internacional, também estamos bem posicionados dentro em matéria de serviços. Passando para as questões espaciais. Há vários contextos, em termos europeus e em termos internacionais, que têm vindo a desenvolver estudos claramente muito suportados na espacialização dos dados. Temos aqui alguns exemplos, uns à escala dos países, outros à escala urbana e interurbana. Nós vamos, na nossa apresentação, muito rápida, tentar abordar as duas escalas. Ora, este é o projeto, portanto, vamos começar com a escala nacional. Nós, na escala nacional, fizemos uma abordagem simplesmente baseados na estatística a nível nacional, que foi começar por cartografar tudo que são estatísticas relacionadas com as diferentes variedades de crimes. E chegamos à conclusão que, não haja dúvida, têm comportamentos completamente diferentes. Em função do crime que estamos a falar, o comportamento espacial é diferente, ainda que naturalmente haja uma certa concentração, como nós sabemos, nas duas áreas metropolitanas e designadamente no Algarve. Portanto, começamos por cartografar não só, portanto, o total de crimes, mas vamos mais à frente também explicar que, além do crime, nós temos os contextos espaciais associados ao crime. Portanto, nesta publicação que está disponível e que eu irei fazer chegar ao Ministério, de modo a poderem, se entenderem, divulgá-la, nós tivemos, sobretudo, a cartografar, mapear os locais onde havia mais concentração de crime, que é o mapa do lado esquerdo, em função de certas e determinadas tipologias, e do lado direito tivemos a fazer as análises dos contextos sociais e económicos para tentar perceber a relação entre os contextos e a própria prática do crime. Nesta publicação, sobretudo, preocupamos também por fazer um pouco um balanço do que tem sido a publicação em matéria espacial e geográfica em termos internacionais e nacionais. Com base neste projeto, nós montamos um sistema de informação online que está disponível, baseado em toda a informação estatística e o mapeamento dessas variáveis que fizeram parte dessa própria reflexão que apresentei muito sinteticamente. Eu não falo de território, portanto, eu vou dizer o que fizemos para depois poderem consultar e poderem ver em função dos resultados. Portanto, está disponível a abordagem a nível nacional. Eu vou passar para a abordagem a nível urbano, porque penso que é o foco desta apresentação. Chegamos à conclusão que havia aqui dois contextos particulares
um era o Porto e Lisboa, que tinham uma grande concentração de crimes. Chegamos também à conclusão que era interessante desenvolvermos o estudo para o concelho de Albufeira, mas depois, em termos de tempo e dados disponíveis, acabamos por ter de recuar e nos concentrar simplesmente num Porto e Lisboa. Ora, para o desenvolvimento destes dois trabalhos, em torno das duas cidades, nós contratámos os serviços da cidade do Porto, os serviços municipais de segurança. Começamos pelo Porto. O Porto tivemos um forte acolhimento, mesmo em plena pandemia, realizando reuniões via Zoom. Portanto, conseguimos colaborar, concertar, analisar e discutir algumas problemáticas, e depois o Concelho do Porto ajudou-nos a fazer as pontes para o Concelho de Lisboa, e conseguimos montar a mesma metodologia para a cidade de Lisboa e para a cidade do Porto. Ora, o que é que nós, na prática, precisávamos e o que é que nós acrescentamos? Nós precisávamos dos crimes, precisávamos da georreferenciação dos crimes. E, portanto, temos ali cerca de 148 mil no Porto e temos cerca de 480 mil em Lisboa. E depois nós, da nossa parte, fizemos uma base de dados que tinham características morfológicas urbanas, quais eram as características da própria cada uma das cidades, as características socioeconómicas e as características da centralidade. Centralidade porque os territórios podem ter características físicas, morfológicas, podem também ter características sociais e económicas, mas eles têm capacidades de polarização de pessoas muito diferente. Uma área de grande concentração de emprego ou uma área de comércio e serviços polariza, atrai populações com diferentes características e, portanto, isso é também um indicador fundamental. Ora, com base na georreferenciação, nós começamos a trabalhar, então, a georreferenciação dos crimes. Tivemos aqui alguns problemas e vou mencionar isso, porque acho que é uma área onde podemos avançar em conjunto, os serviços de segurança com os centros de investigação, que é, naturalmente, a georreferenciação ao ponto tem problemas de confidencialidade estatística. E, portanto, isso percebemos. Mas para nós fazermos uma análise rigorosa, também não podemos ter uma georreferenciação à rua. Ou temos uma georreferenciação ao troço da rua, ou então temos de ter uma georreferenciação segundo as subsecções estatísticas. Pronto. Portanto, há aqui um trabalho de conjunto a desenvolver, de modo a que as nossas abordagens possam ser feitas com mais rigor. Para quem conhece o Porto, georreferenciar um crime, nós disponibilizaram a informação à rua, por exemplo, na Avenida da Boa Vista. A Avenida da Boa Vista tem características muito diferentes entre a Rotunda da Boa Vista e até ao mar. E, portanto, significa que a informação tem de ser disponibilizada para a produção científica com mais rigor em termos de georreferenciação. Ora, pensando, com base nisso, o que é que nós fizemos? Procuramos, com os serviços, procurar ter o máximo de rigor na georreferenciação, sem ser verdadeiramente ao ponto, portanto, passar a troço de rua, etc. Depois transpusemos a informação para as subsecções estatísticas, pronto, porque nós temos acesso à informação estatística à subsecção, portanto, que é uma unidade estatística muito mais rigorosa em matéria de análise. Portanto, transformamos as bases que tínhamos em bases por subseção estatística e, a partir daí, tínhamos condições para começar a trabalhar e a cruzar os outros indicadores. Portanto, conseguimos fazer uma análise temporal, que eu esqueci-me de dizer, eu só trago aqui o Porto, porque estamos ainda a ultimar a cartografia de Lisboa, portanto, já está tudo tratado. Portanto, é um exemplo. Portanto, conseguimos fazer uma análise temporal para ver a persistência, de certa forma, dos padrões, como é que os padrões persistem ao longo do tempo. Tendo séries temporais mais longas, mais possibilidades podemos ter de fazer previsões. Depois, tivemos a ver a dinâmica de tudo isto, conseguimos ver a dinâmica dos diferentes territórios em períodos de pandemia, fora da pandemia, de modo a percebermos melhor como é que os fenómenos vão acontecendo ao longo do tempo, como estão a ver. Pronto. Agora vamos só até ao fim para ver a dinâmica. Depois disso, tivemos a cartografar os diferentes crimes.
Aparecem ali uns mapas maiores e outros menores. Não haja dúvida, a incidência do crime é mais forte nuns do que noutros. E, portanto, se nós quisermos comparar, se calhar temos de fazer a cartografia que vocês veem ali maior, mas todos eles têm uma incidência geográfica. Se virmos aqueles mapas pequenos que representam a cartografia, mapeiam, no fim de contas, o crime em função da sua tipologia, vemos que os seus comportamentos são completamente diferentes em função da tipologia. Nós fizemos uma análise estatística de modo a definir espacialmente as características dos crimes em função dos territórios, as características ou os níveis de segurança, mais concretamente, os níveis de insegurança e os níveis de segurança na cidade do Porto. Depois disso, passamos para uma análise... Desculpem lá. Para uma análise às problemáticas que eu referi há pouco, sociais e económicas. Fizemos uma cartografia da população residente, onde é que as pessoas residem, quais são as características delas, quais são as grandes áreas comerciais e, portanto, de maior centralidade e polarização para compras, para atividades de lazer. Onde é que as pessoas se deslocavam mais para os serviços? Por exemplo, a zona do Hospital São João, Faculdade de Economia, é uma grande centralidade funcional dentro da cidade. Determinarmos os níveis de acessibilidade internas, os usos do solo e, ao mesmo tempo, colocamos também o inquérito que tínhamos feito a nível das percepções, colocamos na cartografia para ver quais eram os locais mais inseguros que a população, ela própria, considerava. Com base nisto, avançamos para uma análise estatística, que também não vou aqui prolongar-me, tentando definir perfis, primeiro perfis socioeconómicos e perfis de morfologia urbana, e depois de termos feito esses perfis, portanto, fizemos perfis para os crimes, perfis para as características socioeconómicas, perfis para a morfologia urbana, e depois, no fim, cruzamos os crimes com as características sociais e as características funcionais. E apresentamos uma síntese de ligação, porque há certos padrões que se ligam uns com os outros e há outros padrões que são completamente diferentes. Há locais onde nós não temos crimes, mas temos pessoas vulneráveis, portanto, as geografias não são coincidentes. Com base nisto, organizamos um livro que vai sair em novembro, dezembro. Coordenamos um livro a nível internacional sobre as temáticas do crime e a prevenção do crime em contextos urbanos e, portanto, convido-os a esperar pelas férias de Natal e depois, por fim, queria também convidá-los a ir ao WebSig à escala urbana. Portanto, tal como desenvolvemos a plataforma a nível nacional, desenvolvemos uma plataforma do WebSig associada às questões da segurança e não só, cruzando com as outras temáticas, que também está disponível online. E, por fim, gostava de também referir o potencial que tudo isto pode criar. Em primeiro lugar, o potencial de modelação e de desenvolver programas de previsão, portanto, modelar os dados que temos e que podemos ter de modo a prever no futuro outras situações e áreas onde a intervenção pública em matéria de segurança e não só de desenho urbano ou de políticas em matéria de urbanismo e ordenamento do território são cruciais, mas ao mesmo tempo também temos de perceber que além dessas informações que nós podemos obter com os métodos tradicionais, nós hoje em dia temos à nossa disponibilidade e que já começamos a trabalhar neste campo, que é a análise dos Big Data e a análise dos dados que estão disponíveis. Vamos imaginar quando há um grande evento internacional, um jogo de futebol internacional, etc. Há aqui toda uma base de informação que pode ser trabalhada e que, no momento, quando está a acontecer o fenómeno de risco, há informação que pode ser produzida e que pode ser mapeada de modo a desenvolver uma prevenção que é diária, é à hora e, portanto, não é só para o planeamento e para tempos mais longos, mas é um planeamento da segurança feita com uma gestão da informação no próprio momento.
Portanto, o que nós queríamos aqui repetir e demonstrar, mais concretamente, é demonstrar que aquilo que foi dito hoje é que a abordagem tem de ser integrada, tem de ser sistémica, tem de haver aqui uma forte colaboração entre a academia e, neste caso, os serviços de segurança, porque só em conjunto, e a academia está aqui disponível, gostaríamos de fazer uma reunião em torno do Porto e outra em torno de Lisboa, para depois discutir com as entidades competentes a utilidade que este projeto de investigação teve, que foi financiado pela FCT, mas que vamos procurar mantê-lo. Os sistemas de informação são muito úteis, mas têm de ser atualizados, têm de ser alimentados. Se eles não são alimentados constantemente, perdem rapidamente a sua atualidade. E, portanto, estou aqui com muito gosto e obrigado por este convite. Eu faria apenas uma breve síntese da apresentação dos nossos palestrantes. Por um lado, a importância fundamental da articulação entre informação e conhecimento, porque uma coisa não é a outra. Ou seja, nós podemos ter muita informação e, de facto, o conhecimento ser particularmente limitado e, sobretudo, depois, que tipo de ação pública é que pode gerar esta informação e este conhecimento junto e desafiar depois o seu professor. E, aliás, a primeira questão vai ser minha, já posso lhe fazer. Tentar perceber se, de facto, no contexto da segurança urbana, se entende que dentro desta articulação de informação e conhecimento existe uma literacia política securitária. E esta literacia política securitária de uma forma muito precisa, porque geralmente a segurança é abordada, é um capital relativamente fácil de utilização, mas depois há que burilar e acertar o que é que estamos a falar. Por outro lado, e a Sra. Professora, agradeço imenso a sua preleção e o desafio que colocou também para o caso da cidade do Porto. E quando nós falamos em espaço público, e aliás temos aqui o professor Heitor Romana, há bocadinho estava a falar com ele, nós nos últimos 20 anos, pelo menos do que a minha memória me permite alcançar, quando nós falamos de segurança e intervenção em espaço público, isto vai um bocadinho ao encontro da última questão que foi feita aqui durante a manhã, nós encontramos em estudos académicos, entre 95 e 96, uma tese de mestrado na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto sobre a influência, por exemplo, da luz enquanto fator criminógeno, ou na ausência de luz enquanto fator criminógeno. Depois temos, uns anos mais tarde, em 2007, 2008, duas conferências onde o seu professor esteve em 2007, subordinado ao tema Urbanismo, Segurança e Lei, e agora temos em 2019, e felizmente agora em 2022, uma conferência que permite revisitar temas que são absolutamente transversais. Um dos problemas realmente que temos nestes painéis é que, por vezes, quase repetimos a mesma mensagem. Eu estava a falar hoje de manhã, e ainda bem que esta conferência passou para a parte de tarde, porque permite-nos aqui alguma distância, mesmo conceptual, sobre aquilo que foi dito durante a manhã. À senhora professora, eu reservava-lhe um desafio antes de abrir as questões. Era saber como é que se articulam as políticas de ordenamento do território com os legítimos interesses securitários das pessoas. Em particular, também dos gestores da segurança, neste caso das polícias. Estou a falar desde os planos de diretores municipais, desde os projetos de arquitetura para algumas intervenções, seja ao nível de rua, seja ao nível de edificados. E se entende que, no caso dos gestores securitários, esta devia ser uma tutela prévia ou, como é, uma tutela agora, neste momento, quase uma tutela consequencialista, que é ir um bocado atrás do prejuízo. Por isso, esses seriam os primeiros desafios aos ilustres membros deste painel. Muito obrigado. A questão que me coloca não é uma questão exclusiva da área securitária. Essa questão é completamente transversal e eu tenho idade suficiente para me lembrar que esse é um problema com o qual eu lido desde os meus 20 e poucos anos, ou há 40. Quer dizer, aquilo que se produz na universidade, o que resulta do trabalho científico, tem uma fraca apropriação do ponto de vista político. E isso tem uma explicação.
Uma parte da explicação está no meu apontamento inicial, que eu chamei de ciência política, digamos assim, e que tem a ver com a questão do presentismo, da ditadura da urgência, não permitir o tempo necessário para que essa literacia se construa. Essa literacia não é ir à escola, essa literacia é ter tempo para ouvir e ter tempo, por exemplo, para descodificar um mapa da Teresa, que está ali. Não é fácil. No sentido, não é imediatista e pressupõe que exista necessariamente Uma reflexão de fundo. Uma reflexão sobre o assunto. No caso securitário, a questão agrava-se um pouco. Porque nós nunca tivemos, pelo menos até 2008, 10, nós nunca tivemos vamos dizer, um patamar intermédio entre o conhecimento e o utilizador. Depois passámos a ter e agora deixámos de ter outra vez. O que é que passámos a ter e depois deixámos de ter? Nós tivemos, durante uns anos, uma direção-geral que tinha exatamente esse objetivo. Só que essa direção-geral foi extinta. Dentro do Ministério da Administração Interna, como é evidente, não é? E, portanto, esse nível intermédio era o nível que permitia que este tipo de trabalhos fosse também realizado dentro do próprio Ministério, com um acompanhamento mais próximo da parte do decisor político. Portanto, estes mesmos mapas, outros parecidos com estes, não é? Eram desenhados, eram apresentados e eram, de algum modo, explicados, no sentido de aumentar a literacia sobre as matérias, porque também estávamos dentro do próprio Ministério. E, por outro lado, façamos aqui um exercício de honestidade intelectual, muitos investigadores não conseguem fazer esse exercício de transdução. Portanto, ficam capturados pelos seus planos conceptuais, e esses planos conceptuais não são necessariamente, nem sempre são os melhores e não são necessariamente os mais úteis. É preciso essa intermediação, essa transdução. E, portanto, a resposta é sim, precisamos de maior literacia, ainda não a temos suficientemente desenvolvida, mas eu também não conheço nenhum país do mundo em que isso seja exatamente assim, como gostaria que fosse ou como presumiria que poderia ser. Não conheço nenhum, e conheço alguns, e não conheço nenhum em que isso acontece exatamente nestes termos. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Professor, e o espaço público? Eu aproveito até para fazer a ponte, porque eu acho que, para completar, também na área da produção científica, na academia, nós temos de ter facilitadores, não é? Porque, por vezes, os nossos mundos não são com o tempo de quem está no exercício, não é? Portanto, tem de haver aqui uma proximidade, isso tenho a certeza absoluta, não é? Tem de haver, para a produção de conhecimento, quem tem a informação está bem situada, precisa de outras ferramentas e, portanto, concordo plenamente com o que foi dito, mas há aqui, não haja dúvida, tem de haver aqui também competências de montagens de políticas, não é? E eu trabalho em várias escalas e, portanto, agora respondendo mais à sua pergunta, eu trabalho no território, mas a última vez que eu estive cá vim falar sobre o Programa Nacional de Ordenamento do Território. Apresentei uns mapas que são feitos a nível nacional, mas também apresento mapas que são a nível local. Hoje de manhã falou-se numa abordagem integrada em sistémica, e falamos em várias escalas. Mas para falarmos de várias escalas e para decidirmos as diferentes escalas, temos de ter produção científica às diferentes escalas. Temos de ter conhecimento. Eu não dizia produção científica, porque o conhecimento é produzido em diferentes contextos. Na academia produzem um conhecimento, mas vocês no dia-a-dia, digo vocês porque só sobretudo é o público que nós temos, que quem lida com a segurança tem conhecimento. Tem um conhecimento empírico que precisa de ser cruzado com outro conhecimento que pode vir da academia. E é o fruto desse conhecimento é que nós podemos avançar mais depressa. Pensando na escala local, há uma experiência que eu tive, que agora quando estava-me a fazer a pergunta, me lembrei, eu estive nos planos regionais de ordenamento de território, coordenei o plano regional de ordenamento de território do Alentejo e agora estou a colaborar no centro e no norte. Mas lembro perfeitamente, nas reuniões do Alentejo, que o representante a nível regional, a nível de segurança, estava sempre presente nas reuniões e devo dizer que era das pessoas que mais intervinha. Estávamos a falar à escala regional e havia uma consciência clara,
Portanto, estávamos a fazer o plano. O plano em que estavam todos os atores da região envolvidos, a nível local e central e a nível regional, e as entidades da segurança pública também estavam presentes. Por acaso vou ver se estarão presentes agora no PROT do centro ou do norte, porque com isto eu estou a responder. Tem de se estar no processo de planeamento. Tem de haver uma consciência, mas quando se está no processo de planeamento não quer dizer que se tenha de ir àquelas reuniões mais formais das comissões de acompanhamento, mas que todo o conhecimento que, quando nós estamos a construir, a desenhar um plano diretor municipal, um plano pormenor ou um plano de urbanização, estas questões da segurança são muito importantes, porque há informação que vocês têm, há um conhecimento que vocês têm que só se consegue desenhar, decidir sobre o contexto urbano quando nós também tivermos acesso a esse conhecimento. Portanto, digo-lhe que sim, em parceria. Hoje em dia o planeamento não é esse o nosso grande problema também. É que, exageradamente, a administração central, e aproveito para dizer isto, que digo muitas vezes, nós não podemos ter ministérios, e foi bom hoje de manhã começarmos o dia com vários ministérios, nós não podemos ter visões setoriais. Os problemas cruzam-se, são sistémicos. E, portanto, são sistémicos. Os nossos ministros e as direções regionais têm de ter este espaço de colaboração, este espaço de articulação de políticas. Hoje em dia, cada vez mais há políticas integradas, porque os problemas desenvolvem-se de uma forma integrada. E, portanto, se nós não integrarmos saberes e não integrarmos as decisões políticas, não vamos resolver os problemas. Muito obrigado. Eu abriria apenas a duas questões, uma a cada um dos nossos palestrantes, da parte do público. Não sei se querem formular alguma questão ou se, de facto, as apresentações, pela riqueza conceptual, foram de tal forma elucidativas que, em certa medida, não carecem de esclarecimentos. Não estou a ver, de facto, ninguém que queira fazer nenhuma questão. O tempo já vai longo, queria agradecer mais uma vez aos seus professores e reiterar este princípio que, de facto, quando falamos de segurança urbana, isto é quase, e desculpem-me a metáfora, que é uma metáfora que para mim é bastante cara, é quase como uma orquestra, em que, de facto, o Estado Central é o maestro, mas depois temos temos as cordas, temos a percussão, temos os sopros, e cada um é fundamental para que a peça corra bem. Quando falamos de coprodução securitária, falamos exatamente desta perspectiva. E foi isto aqui que pretendemos trazer. Muito obrigado. Obrigada. Os nossos trabalhos prosseguem agora nas salas dos claustros com as sessões paralelas.